Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui e sempre trazendo para você o melhor da informação. Puxa vida, gente, que legal. Pessoal, olha, eu quero agradecer a todos vocês que têm colaborado, você que tem participado aqui com o nosso canal, você que tem ajudado, não importa de que maneira seja através do seu like, seja através dos recursos financeiros, não importa qual é a forma que você tem colaborado com a gente, eu só posso agradecer a cada um de vocês por tudo o que vocês têm feito. Muito obrigado. Bom, hoje, pessoal, olha só que legal. É o que eu sempre digo, o canal, pessoal, é nosso. O canal ele está aberto para você. Você que deseja colocar a sua voz, você que deseja dar o seu testemunho, você que quer falar sobre o que está acontecendo na sua vida, você que quer pôr a boca no trombone, você que quer fazer uma denúncia, o canal é nosso, tá? Então, por enquanto, não tem nem tema aí, porque eu não conheço 100% a história do irmão que vai vir agora, mas eu até vou sugerir para ele que ele fale aí um tema para a gente poder colocar aqui depois, tá? E quando ele falar o tema, eu vou pedir para os administradores anotarem aí, tema tal, para a gente poder colocar esse tema, porque a história dele é uma história muito ampla, ele é uma pessoa que conhece bastante a organização, são 40 anos de organização, nunca quis ser ancião, nunca quis ser servo ministerial, mas ele tem uma história muito interessante, tá? Conhece bastante, já viajou muito, visitando sedes da organização no mundo, então ele tem muito a agregar na nossa vida, tá? Eu quero dar boa noite e boas-vindas ao nosso irmão Nelson. Irmão Nelson, boa noite e boas-vindas. Boa noite, Edson. Muito obrigado. Então, eu vou tentar aqui me apresentar, explicar um pouco aqui da minha história dentro da organização. Desde que eu me conheço por gente, eu faço parte dali. E de 2019, em abril, foi quando eu fui desassociado e eu resolvi não voltar mais. Mas então aqui eu vou tentar me apresentar e contar um pouco aqui da minha história. Bom, na minha família, por parte de pai, todos são testemunho de Jeová. Só um minutinho, Nelson. Só um minutinho, só para eu poder sair daqui e deixar você bem à vontade. Todos vocês são bem-vindos. Eu vou pedir a vocês que deixem as perguntas para os minutos finais. São 15 minutos de perguntas que o irmão poderá responder. Claro, podendo se estender um pouco mais, mas eu gostaria que nós dessemos atenção intrínseca ao que ele vai falar e, ao mesmo tempo, o pessoal do chat, aí do bate-papo, que gostaria de sugerir que se concentrem na conversa que nós estamos tendo, tá? Eu também quero lembrar a vocês que depois desse vídeo, eu estarei trazendo aquele vídeo longo, que é um reprise de vários vídeos aí, que visa alcançar os irmãos no Japão, em algumas partes da Europa, tá bom? Então, vamos ouvir o irmão Nelson, e a partir daqui eu estou aqui acompanhando. O irmão tem aí mais ou menos uns 20, 30 minutos para contar a sua história para nós. Fica à vontade, meu irmão. Combinado. Obrigado, Edson. Então, voltando aqui, toda a minha família são testemunho de Jeová, por parte ali dos meus pais, família lá do meu pai também. E, na verdade, assim, quando meu pai conheceu a minha mãe ela já tinha sido casada e tinha 3 filhos. Aí, eu me lembro, assim, que quando meu pai conheceu a minha mãe, ele estava afastado lá da organização pelo fato que ele, na época lá do serviço militar, isso aí eu acho que na década, eu acho que de 60, 50, algo assim, que ele me contava, assim, que ele, depois que ele não conseguiu nenhum emprego público, pelo fato, assim, de ele não ter servido as Forças Armadas. E na época lá da ditadura, eu acho, assim, que para você ter algum cargo público, você tinha, assim, que ter servido as Forças Armadas, mas ele não serviu justamente
por ser testemunha de Jeová. Aí foi uma coisa assim que deixou ele bastante chateado, mas um ponto também que ele sempre falava ali para mim era o fato que eu acho que foi em 1975 em que todo mundo estava esperando pelo o fim do mundo, não veio tal, e isso deixou ele um pouco chateado. Bom, então, aí ele se casou com a minha mãe, conheceu a minha mãe e tudo, só que a família toda lá do meu pai, o pessoal era testemunho de Jeová. E começou a dar estudo ali para minha mãe, aí minha mãe ele se batizou também. Então eu fui criado dentro lá da organização. Como eu sendo o único filho homem lá da família, a minha mãe gostaria muito assim que eu tivesse uma ascensão ali dentro, sabe? Que eu fosse servo ministerial e depois ancião, isso, aquilo. Só que eu me batizei com 14 anos, irmão, e já foi um erro já ter se batizado muito novo, porque eu acho que a gente se priva lá de bastante coisas que é essencial para a nossa formação como pessoa, sabe? Eu sempre gostei de estudar, embora eu vinha assim, uma família muito simples, muito humilde. Eu sempre gostei de estudar e sempre fui desincentivado a não estudar. Mas esse eu acho que o único conselho assim que eu não segui, sabe? Que eu sempre estudei. Resultado, aí com 19 anos eu resolvi ir embora lá do país. Eu fui para Londres sozinho, saí do meu trabalho tudo e decidi ir embora. Voltei a ter contato lá com testemunhas de Jeová nesse tempo que eu morei em Londres por 11 anos. Até hoje a minha irmã ela faz serviço voluntário lá no Betel, lá da Inglaterra. E como o grupo lá de língua portuguesa lá em Londres ainda era pequeno, eu fiz parte assim lá do início, sabe? Então eu tive bastante contato lá com o pessoal lá de Betel, lá, que viam lá dar suporte lá para o nosso grupo, e depois virou congregação. Aí eu tive a chance assim de estar sempre visitando Betel. Eu lembro que eu acho que foi em 2006, alguma coisa assim, quando a organização adquiriu, eu acho que 6 ou 7 impressoras, eu acho que era da mais moderna que tinha, e uma foi enviada aqui para o Brasil, até alguns irmãos aqui de Betel aqui foram lá para Londres lá fazer o treinamento nessa nova impressora lá, sabe? A gente saiu tudo lá para visitar o museu lá com o pessoal tudo. E aí eu comecei a ter bastante empenho ali, fiz um trabalho voluntário em Moçambique, eu acho que em 2005, fiquei hospedado um pouco em Betel, aí depois fiquei hospedado na casa dos irmãos, mas aí, assim que começou, eu a ter várias dúvidas, justamente por causa disso, porque lá em Betel, lá de Moçambique, eu comecei a ver que você estava num lugar extremamente pobre, miserável, para não, sabe, eu não consigo achar uma outra palavra ali que descreva o local ali que eu estava, embora, sabe, era um local muito, muito bonito, as pessoas muito hospitaleiras, mas a condição, sabe, ali de vida era muito miserável. Só que você via dentro ali de Betel que os irmãos lá da dianteira só dirigia 4x4. A maioria era todos brancos. Falei, caramba, pô, você tá no Betel aqui, que você tá num país que é negro, por que os irmãos, sabe, tudo dirige 4x4 aqui, os irmãos que tá lá na liderança, e você prega assim, ali que você tem que levá-lo a uma vida simples. Então, sabe, várias coisas ali que começou a mexer lá com as minhas ideias. Aí voltei lá ali para Londres, continuei um bom tempo, sabe? Eu sempre tive costume lá de viajar, porque ali é muito fácil ali de viajar, então eu tive, acho que em Betel de Portugal, visitei a Tailândia algumas vezes, e eu estive lá no Betel 2 vezes lá também, e sempre tinha o hábito, assim, de frequentar e, assim, de
conhecer a sede nos países que eu iria visitar. E até, irmãos, eu lembro que eu passei um tempo também lá na África do Sul, é uma coisa assim que me chocou bastante. Você estava no Salão do Reino ali, e lá na África do Sul era um lugar onde teve o apartheid ali. Só que dentro do Salão do Reino, você via que tinha uma divisão. Irmãos, isso era claro, isso é uma coisa que me chocou. Por quê? Aqui no Brasil, nós estamos acostumados a branco, com preto, todo mundo junto, sabe? Nós não temos tanta distinção de classe nem de raça, conforme eu vi lá. Se era do mundo, era uma coisa assim que se entende, mas não dentro lá do Salão do Reino. Eu lembro assim que os irmãos brancos, sabe, tudo chegava ali de Mercedes, ali, tudo bonitinho, e os irmãos negros, sabe, muito bem simples. Só que você via ali dentro que era lá uma divisão clara. Irmão negro sentava de um lado, irmãos brancos eles sentavam lá do outro lado. Então isso tudo foi mexendo ali comigo. Então, sabe, aí que eu resolvi mais a fundo eu a pesquisar e a fazer algo que eles não incentivam. Ô, irmão Nelson, então peraí, tem um detalhe interessantíssimo aqui, rapaz. Você estava falando aí sobre o apartheid na África do Sul, e a organização Cigava, ou Cigaba, eu não sei como é que o pessoal gosta de falar isso, é assim, ó, inclusive tem um vídeo onde eles falam que o amor venceu o racismo e coisa e tal, aí mostra lá um negro que ficou amigo do branco, que eles queriam se matar. Então isso é tudo mentira. Eu gostaria que o irmão desse ênfase nessas mentiras tejotianas, por gentileza, porque eu tô aqui ouvindo, tô prestando atenção, tô aprendendo, hein? Sim, irmão, claro, assim, eu não sei se é mentira, mas assim, eu acho assim que faz parte lá, que na organização, no papel, ali é tudo bonito. E assim, os irmãos, eles se consideram a melhor espécie, assim, lá de pessoa do mundo, mas só no papel. Quando você vê ali, a gente via, assim, que isso não funcionava, sabe? Eu saí lá no campo, lá com os irmãos, tudo, aí eu via realmente, assim, que aquela segregação lá de branco lá com negro era uma coisa assim que estava enraizado, tanto nos irmãos brancos como nos negros, entendeu? Então, assim, era só no papel que era muito bonito, mas, assim, havia, sim, lá um grande preconceito contra os irmãos negros, a questão, assim, até de cargo, sabe, até de privilégio, assim, era muito claro, assim, que era dado mais para os irmãos brancos do que para os irmãos negros. Isso era claro, sabe? Isso era evidente. Era uma coisa, assim, que me chocou. Mas aí, o que vai ser? Falei, bom, eu acho que é porque, sabe, que os irmãos brancos são mais instruídos lá do que os negros. Mas só que, no fundo, isso não é amor, entendeu? Sabe? Porque dava lá para perceber que era uma coisa assim que estava sendo separado um com o outro. Mas, enfim, aí uma viagem que eu fiz para Israel, eu visitei o museu lá, que ele estava falando sobre a data lá da destruição de Babilônia. E um dos pilares nossos aqui, lá que a gente pregamos lá por mais de 100 anos lá, ali para as pessoas, é sobre a data lá de 1914. E para se chegar nessa data lá de 1914, foi feito um cálculo da Bíblia usando a data lá da destruição ali de Babilônia. Só que a data é errada, de acordo com o que está lá no museu. Eu não me lembro agora, mas eu comparei lá no livro Poderá Viver para Sempre, que é o livro antigo, lá que tem lá bem claro a data. Eu comparei lá no livro Conhecimento, lá também, e vi que a data estava errada. Aí que minha cabeça virou, eu falo, poxa, caramba, eu passei mais de 30 anos acreditando em algo que hoje realmente não é. Lá na época lá que os irmãos fez esse cálculo, não sei se foi Charles Stacey Russell lá que fez esse cálculo, na época não tinha tantas informações, acesso à informação como nós temos agora. Então, é muito claro que isso está errado, que isso está totalmente errado. Tanto que nada aconteceu. Foi colocado data lá para o final do mundo e não veio nada. Falava bem claro lá no livro que essa geração de 1914 não passará. E essa geração ela já passou. Nós estamos no ano de 2021
2022, que ninguém vive mais lá mais que 100 anos. Então, sabe, isso foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Eu falei, poxa vida, tem irmãos que perderam a vida em campo lá de concentração por se negar a renunciar à sua fé. Morreram vários. Tem irmãos assim que deixam de estudar, que delega a sua vida inteira lá para a organização baseado numa mentira. Tem irmãos que se mataram, isso aí é fato. A família, lá com o irmãozinho, ele é desassociado, não pode ficar em casa, ele tem que sair tudo. O que a pessoa faz? Por quê? Você vive no meio. Você sai lá daquele meio, aí você está totalmente fora. Por quê? Nós não somos incentivados a estudar, não somos incentivados a você ter contato ali com as pessoas ali de fora. E vamos supor, daí você é desassociado, você está no mundo totalmente novo, e você está sozinho, sem você ter uma estrutura financeira, na maioria lá das vezes, sem você ter uma estrutura psicológica, e você está sozinho. Então, houve muitos relatos, muitos casos assim que gente se matou. Então, esse foi um ponto ali que me pegou muito. Aí, só que como a minha família toda é testemunha lá de Jeová, para mim estava cômodo ir, mas eu nunca fazia. Mas eu perdi o interesse. Eu ia por ir, por quê? Porque eu sabia assim, que se eu deixasse de ir, eu ia perder contato lá com a minha família, e que eu não queria. Resultado, em 2019 eu fui desassociado, porque eu tive uma namorada, tudo, aí aconteceu, lá, os irmãos vieram lá me perguntar, né, você fez isso? Fiz. Aí eu fui desassociado. Só que depois os irmãos vieram atrás ali de mim, ali para voltar tudo. Aí eu fiz todas essas perguntas lá para eles. Eu falei, irmão, como assim que você quer que eu volte? Vocês estão me julgando aqui, sabe, ali por algo ali que eu fiz, assim, que realmente não é de acordo ali com a Bíblia. Só que como que uma organização ela quer me julgar, sendo que ela mentiu por 100 anos, sendo que nós somos de casa em casa mentindo ali para as pessoas ali por 100 anos. Aí depois, mais a fundo ali também, o que eu fui ver? Lá na Austrália, nós estamos sendo processados pela Suprema Corte australiana ali por causa ali de pedofilia. É uma coisa, irmãos, que eu nunca tinha pensado, mas que faz realmente sentido. Como que o irmão ele vai ser desassociado se ele não tem duas testemunhas ali para testemunhar contra ele? E como que um pedófilo vai estar fazendo uma coisa na frente de outras pessoas? Então, assim, houve mais de 1000 casos registrados ali, que os irmãos o quê? Bom, é a sua palavra contra a sua. Só que qual vítima vai ter alguma testemunha ali para acusar ali aquele irmão ali que fez o mal ali para ela? Então, assim, sabe, eram umas coisas assim que não começou mais a bater lá na minha cabeça. Aí, assim, nós não aprendemos que dê a Jeová as coisas de Jeová e dê a César as coisas lá de César. Como que eu sei que um crime foi cometido aqui e eu não denuncio isso lá para as autoridades? Então, assim, esse foi outro ponto. Eu lembro que numa das minhas últimas reuniões, eu acho que foi em 2019, algo assim, teve uma sentinela que falou a respeito disso. Irmãos, um absurdo. Eu quase, que eu fiquei revoltado ali dentro. Por quê? Na sentinela ele falava assim, que se o irmão sabe algum caso disso, você tem que falar com os anciões, você tem que falar com uma irmã madura. O que uma irmã madura sabe a respeito disso? Isso é caso de você ter uma psicóloga, isso é caso assim de você denunciar para as autoridades. Na sentinela, eu lembro muito bem que não falava nada disso. Você tem que procurar alguém do salão maduro. O que é maduro? Não é uma pessoa capacitada psicologicamente, lá, com conhecimento, para dar as informações certas lá para uma pessoa, para alguém que passa um caso como esse. Então, sabe, foi vendo tudo isso daí, sabe, lá de acordo ali com os anos, que hoje eu vi assim que realmente, sabe, eu fiz a decisão correta em estar saindo, sabe, não querer mais voltar, embora hoje eu perdi o contato lá com a minha família totalmente. Eu ainda vou na minha mãe ainda,
todo dia, porque eu quero fazer a minha parte. Mas quando eu vou lá, eu sou ignorado, excluído totalmente. Aí eu me lembro, foi no ano passado, eu nem estava, sabe, porque aqui no Brasil nada. Aí a minha mãe me manda uma mensagem assim: eu não gostaria ali que você viesse em casa, porque a sua irmã está aqui, junto com umas irmãs lá de Londres, vieram aqui para servir, acho que lá na Bahia lá. Aí eu falei, caramba, olha só, né, eu tô viajando no outro lugar longe, eu poderia estar doente, eu poderia, sabe, o avião ter caído, alguma coisa. A minha mãe, ela me interessa em mandar uma mensagem para mim, para falar para mim não ir para casa. Gente, olha que negócio absurdo. Você perde totalmente o contato ali com a família. Isso é muito triste, porque a família é sua base ali de tudo. Eu, graças a Jeová e graças ao meu esforço, eu sempre trabalhei bastante, estudei, sabe? Então eu tenho condição de estar vivendo fora lá do meio. Por quê? Quando você é excluído ali dentro, daí você tem a sua pressão lá da família, a pressão interna sua, que você se sente culpado por você não estar fazendo parte mais ali dentro. E você se sente totalmente sozinho. Então, sabe, é uma situação muito triste. Muito triste. Então, graças a Jeová, sabe, eu tenho meu emprego ali, que bonitinho, sabe, a minha escola, consigo sobreviver fora dali. Por quê? Você é incentivado, você não estudar. Então, irmãos, é que é muita informação. Aí a conclusão aqui que eu chego, qual que é? Uma lavagem cerebral. Eles condicionam você a você estar ali dentro, você ficar amarrado ali com aquilo ali. Por quê? Porque quando você sai dali, você não tem amigo, você quer voltar porque você tem amigo. Você quer voltar porque você quer ter o seu convívio ali com a família. E se você não tem condição, você quer voltar lá para o seu berço, ali para sua família. Por quê? Porque você tem um teto lá para morar e você tem uma refeição ali para se alimentar. Então, assim, aqueles assim que estão ouvindo, hoje eu fico muito revoltado em ver como a minha família me trata, porque isso é uma coisa muito triste. A minha sobrinha casou, eu acho que faz mais ou menos um mês atrás, eu não fui no casamento, sabe? A minha família toda, sabe, que reunida, eu não fui no casamento. Isso é uma coisa que mexe ali com você. Embora, sabe, eu tô 2 anos fora, vai para 3 anos agora, mas a gente é humano, sabe? A gente prega na casa lá das pessoas amor. E você não tem amor dentro lá da organização que prega amor. Então, sabe, isso é algo assim que não dá para imaginar. Aí eu fico imaginando como que eu estava ali dentro e que eu tinha, às vezes, esse comportamento que eles têm agora aqui comigo. Eu me envergonho disso, sabe? Que quando era mais novo, passava perto ali de alguém ali que estava desassociado e você não olhava lá na cara dele, entendeu? Isso é uma coisa assim que machuca tanto. Aí, no velório do meu pai, irmãos, isso é algo assim que mexe muito comigo, sabe? Até que me controlar aqui para não me emocionar. No velório lá do seu pai, onde é um dos momentos mais tristes lá da sua vida, como que pode o fulano que conhece você por tantos anos, que prega na casa ali dos outros irmãos, e você está no velório do seu pai, os caras te excluem no velório do seu pai. Na época ali, que era muito recente, ainda eu achava culpado. Ele fala, bom, eles não estão falando ali comigo porque eles estão certos, eu estou errado. Irmãos, hoje eu sou tão revoltado com isso que vocês não têm ideia. Hoje eu quero, sabe, encontrar aquele ancião ali, que no velório que no velório lá do meu pai não me deu a mão, só que na comissão me quis me dar um sermão. Irmãos, isso é triste, isso é revoltante. Então, hoje faz 3 anos que eu já não estou mais ali dentro. Tenho consciência que eu tomei a melhor decisão baseada em fatos. Não só baseada nas minhas emoções, mas baseados em fato concreto. 3 perguntas ali que eu mandei lá para a Betel, que eles nunca me responderam. Da data lá de 1914, está errado? Isso irmãos, é fato. É só no museu pesquisar que é fato que está errado. Tanto que nada aconteceu. Segundo, sobre os casos lá de
pedofilia. Por que que isso foi encoberto, sendo que desde pequeno que eu ouvia lá no salão, a gente metia o pau nas outras salões, a gente metia o pau lá nas outras religiões. Eu lembro disso, irmão, a nossa era a única verdadeira, as outras são todas erradas. Se a gente fez algo tão sujo quanto. E também o fato que nós somos lá da grande multidão, por que nós estamos vendendo tantos salões do reino no mundo inteiro? Por quê? Só que na minha cidade, eu acho que tem 4, 5 vendendo, entendeu? Então, assim, se nós somos lá da grande multidão, cadê as pessoas? Sendo que estão caindo. Se nós somos a religião verdadeira, dá a César as coisas de César, a Jeová as coisas de Jeová, porque nós estamos encobrindo o caso ali de pedofilia. E se nós somos a religião verdadeira, Jeová não muda, por que nós estamos ali mudando um dos ensinamentos base, que é sobre 1914? Por quê? Eu ia no Salão do Reino porque eu queria viver no paraíso. Só que agora não tem mais paraíso. Por quê? Porque a Terra não vai ser mais destruída conforme nós fomos ensinados. Então, perdeu todo o sentido ali para mim, sabe? Então, resumindo, eu acho que é isso que eu tinha ali para falar. Não sei se... Eu acho assim, que talvez eu não soube colocar ali as ideias lá de acordo assim, com o que foi acontecendo, mas esse foi a minha vida dentro lá da organização. Hoje eu me sinto sozinho muito, porque eu não tenho mais a família ali que me apoia, é uma coisa muito triste, mas ao mesmo tempo, sabe, eu consegui ali fazer um outro ciclo de amizade, e assim, realmente, aquele seu amigo é aquele que está com você, eu acho que em todo ali os momento lá da sua vida, né? Então, a gente não pode condicionar amor a você pertencer ali a uma organização. Eu tenho certeza absoluta que não é isso que Jesus veio aqui fazer aqui na Terra, né? Ali a gente serve uma organização, não serve a Deus. Tá ok? Então, esse foi o que eu tinha aqui para falar aqui. Aí, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Legal. Nelson, muito, muito legal o seu testemunho. Inclusive, eu agora quero trocar uma ideia com você sobre tudo que você disse. E isso que você comentou é uma verdade assim tão, tão grande, né? Que eu me lembro quando meu irmão morreu, uma das coisas que meu pai glorificou a Deus foi eu não ter ido ao enterro, para que a família não passasse vergonha. Isso eu ouvi do meu pai, porque eu estava desassociado. E isso é uma coisa que eu vou levar para o túmulo. Talvez para o meu pai ele já esqueceu do que ele falou para mim. Mas essa é uma coisa que eu vou levar para o túmulo. Não é mágoa dele, mas é para ver como esses caras são satânicos nas colocações deles. Então, lamento muito aí pelo seu pai e temos muito a lamentar por muitos queridos que nós perdemos durante esse período. Mas uma coisa que eu gostaria de te falar, depois você me manda seu endereço certinho, eu vou te mandar o livro O Tempo do Fim, de presente, porque a sua esperança ela está de pé. Ela só não é mais do jeito que a Torre de Vigia ensinou, porque a Torre de Vigia mentiu sobre a nossa esperança. Eu vou enviar para você o livro O Tempo do Fim, para que você possa agora concatenizar as ideias acerca desse assunto. Já deu para ver que você é uma pessoa que tem uma sinapse aí muito 100%, então você vai com facilidade conseguir concatenizar as ideias. Então eu quero te dizer isso, e dizer que você não está sozinho, nós estamos em Cristo. Hoje o canal JWR, ele conseguiu agregar, né, em torno de mais de 20 mil pessoas aí, pessoas com quem eu converso diariamente, tenho, sabe, falado com essas pessoas, tenho ajudado. Nós também temos o nosso canal Pela Bíblia, que tem ajudado as pessoas a verem que tudo aquilo que nós aprendemos, infelizmente, Nelson, era uma mentira. Tudo é uma mentira. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, ai, ancião, mas puxa vida, tudo é uma mentira? Eu digo, tudo é uma mentira. Ah, mas nós aprendemos que lá nós não podemos fazer o mal para o próximo, nós não podemos violar as leis morais. Gente, isso aí o Espiritismo ensina, a Umbanda ensina, o catolicismo ensina, o Adventismo ensina, o crente ensina, todo mundo ensina. Porque, pô, cara, se você tiver uma religião que te ensina a fazer o mal pro próximo, que porcaria que é essa? Então não é religião.
Então, muita gente ainda tem aquele coraçãozinho com torre de vigia. Né? Mas eu gostei muito aí de tudo que você falou. E agora eu queria falar contigo. Quando eu citei a questão da mentira, eu não sei se você... Perdão, eu ainda estou me recuperando de uma gripe. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que tem lá no jw.org, tem um negro lá, eles venceram as barreiras raciais, toda aquela conversa. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. E aí eles dizem que a organização faz com que se vença as barreiras. Ô Nelson, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil, negro é segregado dentro dos salões do reino. Sim, aí alguém vai dizer, você tá mentindo. Eu quero que o cara diga que eu tô mentindo porque eu vi. Eu vi isso durante toda a minha vida. O cara negro, para conseguir ter parte em assembleia, ele tem que ser o concurso. Ele tem que ser um cara acima da média. Porque não é qualquer um, não. O Brasil, ele é amplamente afetado pela cultura racista. Você entendeu? Quem estuda alguma coisinha de história sabe disso. Entendeu? Diga lá, como é que chama lá o cara lá? Até esqueci o nome do cara. Bom, então o que acontece? Então o Brasil ele é muito afetado por essa cultura racista. Né? Então aqui no Brasil nós temos um problema. Você imagina na África do Sul, que estava ali fresquinho. Outra coisa, cara, é só remontar o tempo de Rússia ou nos Estados Unidos, que inclusive tem um pessoal que faz alguns ataques na internet sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, no tempo que o Russell estava lá pregando, e que os negros tinham que estar de um lado e os brancos do outro. Cara, era a cultura dos Estados Unidos naquela época. Aí a organização hoje diz assim, não, é porque o irmão Russell, ele não queria que houvesse problemas, então para não haver nenhum tipo de desordem, então os negros ficavam de um lado, mas era algo espontâneo. Mentira! Era algo que era a cultura segregalista daquela ocasião. Eu cito aqui, com propriedade, Martin Luther King na década de 60. O tempo inteiro. Pô, os Estados Unidos foi um foco do racismo até a década de 70, aproximadamente. Racismo bravo, com a Ku Klux Klan e com outros grupos. Civil americana foi ali pelo fato lá dos escravos, sabe? Então ali sempre teve muita racismo mesmo, especialmente lá nos estados ali do sul dos Estados Unidos. Exatamente. Então, sabe, aí eu fico analisando hoje, aí você pega hoje um vídeo dos caras, a sociedade do novo mundo venceu o ódio. Cara, aquela ali é coisa de idiota. É só para quem não sabe. Boi dormir, exatamente. É para quem não é informado, né? Legal. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Você visitou, assim de cabeça, não sei se você lembra, tal. Você visitou quantas sedes da torre e o que você viu em cada uma delas que acabou falando, pô, esse negócio não está muito bem de acordo com o que os caras me ensinaram no Brasil. Fala para mim aí, tipo assim, se você puder, claro, né? Mais ou menos o que você... eu fui nos Estados Unidos e eu vi isso, tem nada a ver com o que eu aprendi. Eu fui na Tailândia, eu vi isso, não tem nada a ver com o que eu aprendi. Eu estive em Israel, eu vi isso, porque eu também já visitei aí em torno de 13 países, visitei também e não vi muita coisa que pudesse concretizar com o que eu aprendi. Não vi. O que eu vejo é o que você falou. O discurso é um, mas ao mesmo tempo, na prática, é outro. Conta um pouquinho pra gente sobre cada lugar que você visitou, o que você viu e por que não bate, por favor. Você tem 15 minutos para isso. Então, o que mais me chocou, irmão, foi o fato assim, na África do Sul e em Moçambique, até mesmo em Moçambique, hoje eu tenho contato com o irmão, que ele é moçambicano mesmo, e eu, na época, conheci ele lá em Betel, só que hoje ele já não mais faz, hoje ele já não faz mais parte lá
organização lá também, porque tem gente que está abrindo o olho todos os dias. O fato, sim, de que ele fala, Nelson, aqui em Moçambique, aqui, todos os irmãos que é europeu e todos são os brancos, aqueles que tomam a dianteira aqui. A gente só está aqui para servir eles. E era verdade, irmão, porque todos os privilégios mais acima, assim, eu via que era feito lá para os irmãos brancos e que era feito por irmãos europeus. E tinha até alguns brasileiros em Moçambique lá também. As pessoas locais, ali que fazia sempre as coisas mais simples. E assim, o que me deixava triste é que eles não conseguiam ver essa diferença. Mas a gente que é por fora, que é um pouco mais instruído, a gente consegue ver essa diferença, entendeu? Pelo fato de onde você estava no lugar onde era muito miserável, onde era muito pobre, então qualquer coisinha lá diferente, as pessoas ficavam felizes. Só o fato daquele irmão local, tá em Moçambique, ter as 3 refeições ali por dia, você ter um lugar decente lá para ficar, para ele já era lá já era algo ótimo lá que a organização estava dando ali para ele. Mas quem é de fora, você via claramente que havia lá uma distinção, sim, entre os irmãos brancos, entre os irmãos negros, entre aquele irmão que tem mais dinheiro, aquele que não tem mais dinheiro, entendeu? E lá na África do Sul, o que me chocou, o fato, assim, que foi isso lá no Salão do Reino. Em Betel, sabe, eu só fiz a visita guiada ali, almocei tudo, então eu não tive tanta chance, assim, para notar algo, assim, de muito diferente. Betel, lá de Moçambique, eu fiquei hospedado ali, eu creio que 6 noites. Então, dava lá para notar, sim, que era totalmente diferente, sim. E os irmãos me falavam também. Aqueles que eram mais espertinhos conseguia ver. E no Salão do Reino, lá da África do Sul, os irmãos brancos se sentiam muito, muito superiores aos irmãos negros, sim. Isso era uma coisa, assim, que eu acho que não ia terminar lá da noite ali para o dia, sabe? Era uma coisa que estava enraizada. Eu lembro ainda, assim, que eu estava lá com uma irmã, que era uma senhora portuguesa lá na África do Sul, nós estávamos lá no campo tudo, aí ela falava, esses negros aí, esses pretos aí. Aí eu falei, caramba, velho, olha que negócio louco, né, sabe? Isso lá no Brasil é uma coisa assim que choca. Aí, embora tenha, sabe, a gente sabe que é crime, sabe que é feio isso. Agora lá, sabe, era uma coisa que era natural ali para eles. Por quê? Acho que pelo fato, assim, de que estava no apartheid ali, só que lá na organização essas coisas não eram para existir, mas tinha. Então, sabe, é tudo bonito, irmão, lá na revista, sabe? É igual lei, sabe? É tudo bonito lá no papel, mas só que não funciona, entendeu? Só que a gente prega lá para os outros que nós somos um povo melhor do mundo, que nós somos quase perfeitos aqui na Terra. Só que nós não somos nada diferente lá dos outros ali fora ali. Então, sabe? Então, isso é uma hipocrisia, acho que muito grande. Então, esse foi os 2 fatos, assim que me deixou um pouco chateado. E também, sabe, em Londres, pelo fato, assim, lá de você ser imigrante, ser de fora, você nunca tinha um privilégio, entendeu? Era sempre o irmão local. Às vezes era aquele betelita lá que malemar falava português, que ia no salão lá, que o cara já lia a sentinela, sabe? Tudo errado ali, mas ele lia. Por quê? Porque ele era betelita. Aí aquele local ali, sabe, que às vezes tinha ali que trabalhar, que era mais simples, tudo, demorava ali para ter as coisas, o privilégio. Então, existe sim distinção de classe social, de nacionalidade e de raça ali dentro. Então, nós não somos aquele povo exemplar ali que a gente prega na casa lá das pessoas, não. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Só que a gente prega assim que nós somos o melhor do mundo. E nós não somos, entendeu? Então, foi isso que me chocou um pouco. Tá? Legal. Ô, Nelson, então, por exemplo, eu quando estive em Angola, eu verifiquei a mesma coisa. Os nativos, que são negros, são pessoas assim muito bonitas, é um negro diferente do negro que nós temos aqui, eu ouvi a mesma reclamação dos irmãos. E uma das coisas que fazia a obra crescer em Angola eram exatamente os estrangeiros. O pessoal branco
de olhos azuis ou europeus, de modo geral. Então, os negros acabavam se sentindo como que diminuídos em relação àquela pessoa, e a religião ela acabava se sobrepondo ao pensamento. Isso foi uma coisa que eu observei em Angola também. Inclusive, quando eu estive lá, a irmã, que era a nossa guia, ela comentou mais ou menos exatamente isso. Né? Então, é verdade, infelizmente, é aquela ideia, né? O escravismo, né? Que a gente tem aí, não só em Angola, né? Moçambique, África, de modo geral, mas inclusive aqui no Brasil, né? Brasil também o pessoal gosta, né? De dar de baixo. Deixa eu pegar uma pergunta aqui da nossa irmã Leila, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. A nossa irmã Leila, ela diz assim, olha, Nelson, você acredita que essa seita ela vai minguar ou diminuir com tantas informações que tem na internet? Isso. Acredito sim, porque principalmente os mais jovens, eles têm acesso à informação e têm curiosidade. Até isso foi uma coisa, uma vez ali que perguntei lá para o irmão, falei, irmão, nós somos feitos a imagem e semelhança lá de Jeová para quê? Para mim ser submisso ou para mim usar a nossa capacidade ali de raciocínio? Por que então que é errado eu estar querendo saber da história? Então, assim, Jeová ele fez a gente com a nossa imagem e semelhança a ele. Se ele é a personificação da inteligência, tudo, e se eu sou semelhante a esse, então eu tenho que usar a nossa faculdade ali de raciocínio. Então, não é errado. Nós queremos pesquisar, sair só daquele livro lá que a gente aprende ali. Nós somos feitos à imagem e semelhança lá de Jeová, então eu acredito sim, assim, que o número vai cair, tanto como está caindo a cada dia ali que passa, porque as pessoas hoje têm informação e antes não tinha. E quando você tem informação, você deixa de ser conduzido, porque você começa a ver as coisas lá da maneira que ela é, não da maneira que eles impõem para você. Então, eu acredito sim que vai cair o número de seguidores mais e mais, como já está caindo. Bom, eu estava aqui ouvindo, só que eu estava ouvindo pelo celular, então acaba tendo um delay. Legal, então está respondida aí a pergunta da nossa irmã Leila. Ô, ô Nelson, pelo que eu entendi, você fala fluentemente o inglês, sim ou não? Fala fluentemente o inglês. Então você tem capacidade de pesquisar em fontes primárias? É aquilo que muitas vezes o pessoal não consegue pesquisar. Esse dom que Deus te deu e esse estudo que você fez te ajudou a ter uma liberdade maior da organização, porque agora, por exemplo, com o nosso canal aqui, como diz o professor Olavo de Carvalho, não querendo me engambar, a gente consegue trazer informação primária muito rápido, porque eu tenho correspondentes nos Estados Unidos, tal, então a gente traz. Mas não era assim antigamente, no tempo que você começou a sair, no tempo que eu saí, não era dessa maneira. O fato de você ter informações em fontes primárias e o fato de a organização não crescer há mais de 5 anos nos Estados Unidos, porque também o pessoal lê o que está produzido lá. Você acha que isto faz com que a organização ela continue diminuindo ao passo que as pessoas absorvem mais conhecimento da língua mater, ou você acha que as pessoas simplesmente desconsideram esse fator? Como é que você enxerga isso, por gentileza? Sim, eu acho assim que quando você... Que nem... quando eu estava lá em Londres, parecia assim que tudo acontecia lá na América e lá, para depois passar lá para o mundo. Então, ajuda sim, porque
a sede fica num país de língua inglesa. Então, assim, ali que saem as informações, primeiro lá para depois ser distribuída lá no mundo. Então, é uma coisa assim que facilita assim, pelo fato assim de quando você está ali, tem muito mais pessoas que têm mais informações lá do que nós temos informações aqui, justamente lá por causa disso. Por quê? Porque você está na língua mãe ali como o irmão disse. Então eu acredito sim, sabe, que esse número lá de pessoas, não só lá na América, sabe, lá na Inglaterra, lá também, o número está lá diminuindo pelo fato, sim, que eu acho que ele tem mais fonte fresca de informações. Legal. Você visitou o Orkney? Aqui, desculpa? Você visitou o Orkney, a nova sede? Não, sabe? Lá na América eu nunca tive. Eu tive bastante lugares já na Ásia, África, Oriente Médio e Europa, mas na América eu nunca tive oportunidade ainda de ir, sabe? Nunca me passou ainda ali pela cabeça lá. Legal. Mas eu tive muito contato com missionários, tudo lá em Londres, sabe? Era sempre, sabe, que tinha os missionários lá que visitando nossa congregação, tanto que depois de um tempo eu fiquei acho que 4 anos lá na portuguesa, depois eu mudei lá para a inglesa, aí os meus anciões, um tinha sido, acho que missionário em Serra Leoa, e tinha acho que uns 3, 4 betelita, e sempre que tinha assembleia lá, aí retornavam alguns missionários e eles visitavam o nosso Salão do Reino. E eu, sabe, que eu sempre gostei de história, tudo, sabe? Então eu ia, aí eu sempre batia papo ali com o pessoal lá. Legal. A nossa irmã Juracina está perguntando o seguinte: o que você acha dos investimentos da Torre de Vigia? Se você tem conhecimento desse assunto, Henrietta M. Halley, que inclusive eu já denunciei aqui no canal, investimentos da Torre de Vigia em paraísos fiscais, porque para você que tem aí um conhecimento melhor da língua inglesa, talvez você consiga consultar documentos em fonte primária muito mais facilmente do que nós aqui. Você tem conhecimento desse assunto? Não tem? Se não tem, eu incentivo que você busque. Então, sabe, disso eu nunca tive a curiosidade, assim, de pesquisar. Na verdade, sabe, nem eu sabia disso. Uma coisa, assim, que me chamou a atenção, sabe, até isso foi uma das perguntas que eu fiz lá também lá para os irmãos, como que nós estamos vivendo lá nos últimos dias, sendo que eles estão construindo lá uma nova sede que custa milhões. E eles incentivam a gente a ter uma vida simples, sendo que nós estamos vivendo aqui nos últimos dias. Agora, como que você faz uma sede que custa milhões ali para durar 10 anos? Então, sabe, é uma coisa assim que não bate mais, sabe? Então, aquela pessoa assim que sabe, assim, que só usa um pouco o raciocínio, consegue ver ali que não bate mais as coisas. Eles querem que você seja humilde. Nós estamos vendo isso aqui no último dia, sabe? É os últimos dias. Daí você faz uma série, custa milhões ali para quê, sabe? Para durar 10, 5 anos ali. Eles querem que você seja humilde, mas eles não é humilde. Ô Nelson, depois nós vamos ter que conversar muito ainda sobre vários assuntos, mas vem cá. O Klaus Schwab, não sei se você acompanha, porque eu sou ligado à área da indústria, então eu acompanho muito essa questão de quarta revolução industrial. O Klaus Schwab diz o seguinte, que você em breve não terá mais nada e será feliz. Essa é a filosofia do Klaus Schwab. É a mesma filosofia do corpo governante, né? Você não precisa ter nada, deixa que a gente tem. A gente vai ter. Você fica feliz sendo um pobre, você fica feliz não tendo dinheiro, você precisa ser pioneiro, você tem que trabalhar para a gente de graça. Pô, é a mesma filosofia dos donos do mundo. Não sei se você manja nessa área aí de quarta revolução industrial e donos do mundo. Fala um pouco para nós. Não, realmente isso, sabe? Então, isso
foi sempre lá um assunto, assim, de conflito lá na minha casa. Por quê? Eu cresci, sabe, lá num bairro muito simples, tanto que pra gente ir no Salão do Reino, irmãos, eu lembro isso eu não esqueço, sabe? Eu falo, puxa vida, né? Então, sabe, como que o negócio sabe, é absurdo. Eu lembro que eu não conhecia a praia. Aí tinha um grupo de irmãos aqui que eles sempre iam para a praia e levava sempre aqueles grupinhos lá de irmão. Só que imagina você, poxa, uma criança aonde você é simples, é humilde, sabe? Eu sempre morei em bairro simples, tudo. Aí eu soube que o irmão não ia mais à praia. Eu fui de bicicletinha na casa lá desse ancião lá na época. Ô, Fábio, poxa, mas deixa eu ir na praia lá no lugar do outro. O irmão, ele falou não, na cara dura. Eu falei, caramba, né, meu? Poxa, ele é o irmão, sabe? Ele é ancião, tudo faz, prega lá em cima, sabe? Aquela pessoa assim que você olha, assim, você fala, puxa, eu quero ser igual ele, porque, nossa, ele é um cara legal, isso, aquilo, faz a visita lá de pastoreio, aquele amor. Eu falei, caramba, sabe? Eu nunca fui na praia. Era minha chance de ir junto ali com o pessoal. Aí ele falou não lá na cara dura, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim, irmão, sabe? Que eles... aquilo ali que o irmão disse, tudo pra gente e nada ali pra vocês, entendeu? E esse irmão, ele era dono de depósito, sabe? Tinha vários empregados, tinha lá uma condição boa, entendeu? E outra, sabe? Eu não tava lhe pedindo favor ali para ele, poxa, me paga. Eu ia, sabe? Não sei se na época lá que minha mãe tinha dado um dinheirinho ali com alguma coisa. Então, sabe? Isso é uma coisa assim que deixa a gente tão chateado, porque isso é uma coisa assim que a gente leva, acho que, pro resto da vida. Sabe? Essas coisas ali pequenas. Então, sabe, que eu vejo assim que realmente algo assim que eles pregam lá para os outros, mas que não se tem ali dentro. Então, sabe, isso realmente existe, sabe? Isso eu vi várias vezes, sabe, em Betel, sabe, onde eu ia tudo, sabe? É uma coisa absurda. Tanto que quando sempre tem alguma catástrofe lá no mundo, não é a nossa sede ali que ajuda. Elas delegam isso lá para as congregações ali em volta. Só que a congregação contribui lá com Betel, faz os seus donativos. Quando precisa de algo, delega lá para os irmãos em volta, entendeu? Então, sabe, umas coisas assim que hoje eu penso, eu fico revoltado, mas eu ainda consegui superar, sabe, ter com as minhas coisas, mas eu fico ali com dó daqueles irmãos assim que não conseguem superar esses traumas, sabe, que você passa lá na sua infância e que realmente leva lá para a vida toda. Então, sabe, não sei se eu respondi muito claro a pergunta ali do irmão, acabei puxando, acho, para outro lado aqui. Não, sim, foi muito claro. Você sabe que você, inclusive, mencionou uma coisa aí que eu acho que é interessante, que eu acho que é muito providencial, porque, assim, dentro da organização, a organização, ela se gaba, né, sempre, de que ali não existe segregações, de que ali na organização todo mundo é igual, né, é sempre a mesma conversinha TJ. Cara, eu cresci, hoje eu me batizei em 24 de maio de 80, né? Me batizei não, tomei banho de água, né? Porque aquilo não foi batismo. 24 de maio de 80. E uma coisa que eu achei interessante é assim, eu conheci todos os meandros da organização. Todos. Todos. Eu só não fui superintendente de circuito. Mas eu fui pioneiro auxiliar, fui pioneiro regular, fui servo ministerial, fui ancião. Então, uma coisa que eu sempre percebia, cara, porque eu sempre estava no meio, porque eu, como sou um cara muito descolado, então todo mundo gostava de mim, eu sempre estava falando. Hoje eu estou um pouco mais tranquilo, já na casa dos 50, estou mais sossegado, mas eu era um cara que onde eu chegava, meu amigo, a alegria chegava. Todo mundo queria que eu tivesse perto. Então eu sempre estava nos grupos onde as coisas estavam acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eu me lembro que tinha uma coisa muito interessante, sabe?
que era o seguinte: eram muitos irmãos excluídos, inclusive de passeios à praia. Inclusive de passeios à praia, que nós fazíamos. A exclusão era muito grande, porque assim, se você é ancião e família de ancião, você já tem passaporte vacinal. Se você não é ancião, mas você é servo ministerial e você é legal e é amigo de um ancião, você também tem um passaporte vacinal. Se você é servo ministerial, ou pioneiro, ou pioneira, e você também tem alguma amizade com as mulheres dos anciãos, você também tem o seu passaporte. Tirou isso aí, meu amigo, esquece que você não vai pro churrasco nem a pau. Se você for mulher solteira dentro do Salão do Reino e feia, com licença aí as feias que me desculpem, como dizia o poeta, mas a beleza é fundamental. Brincadeira. O bonito, como dizia minha mãe, diz, né, que minha mãe não morreu, graças a Deus. Como diz minha mãe, quem gosta, o feio ao bonito lhe parece. Então não existe ninguém feio. Mas claro que você sabe que os irmãos Salão do Reino são todos cheios de querer. Os caras querem aquelas gatinhas, corpinho violão, né, e coisa e tal, e loirinhas, né? Se ela for escurinha, do cabelo que faz chapinha, já não tem muita chance. Isso aí é normal dentro do Salão do Reino. Só não sabe disso quem faz de conta que não vê o que é bobinho, né? Então esse pessoal aí não tem vez. Os negros não tem vez. As irmãs feinhas não tem vez. Os pobres, aquelas irmãs viúvas, pobres, não tem vez. E eu quero que entre um cara aqui para dizer que eu tô mentindo. Fica à vontade, varão. Então você está perdido. Se for uma mãe solteira ali, não é convidado nem pro cafezinho na casa ali da irmã ali, sabe? Eu também concordo ali com isso tudo que o irmão disse. E é exatamente assim. É exatamente assim mesmo ali que o irmão disse. Pois é, pessoal, para vocês perceberem que a gente não está mentindo, a gente não está aumentando nada. Vamos ver se tem pergunta. Só um minutinho aí, Nelson. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Cadê as perguntas? O pessoal faz. Ah, até aqui. O Rubens Gomes, ele diz assim: se eu pulei alguma pergunta, alguém me desculpa aí, hein? Faz de novo. Eu estou aqui na pergunta do Rubens Gomes agora. Se eu pulei, alguém me perdoe. Ah, deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Professor Armando vai vir falar com a gente sobre as pedras da Geórgia. Eu não sei se o Nelson manja desse assunto, das pedras da Geórgia, mas está convidado também para vir para a live. Estuda esse assunto aí, Nelson, e vem para cá, como você lê bem o inglês e tal. Se desejar participar com a gente aqui, professor Armando, que está sempre conosco, aí vamos falar sobre a redução populacional e as pedras da Geórgia. Professor Armando, essa semana deve estar vindo com a gente aí. Então fiquem atentos. O Rubens diz: irmão Nelson, o irmão já presenciou alguma situação na seita ou soube de algo ruim da seita que fez com que o irmão acordasse? Bom, parece que tudo que ele falou fez com que ele acordasse. Mas vamos ver que ele deve ter um caso em especial. Vamos ouvi-lo. Então, o fato lá que me chocou muito, sabe, que fez eu acordar, foi o fato lá de 1914, porque a gente... O motivo, assim, que eu acho assim, que todo mundo pertence lá para Testemunho de Jeová é que você quer viver no paraíso, você quer que isso aconteça logo. Só que a gente vê que isso foi uma mentira. Porque a gente baseava ali o Armagedon lá na geração lá de 1914. Só que isso é mentira. Isso não aconteceu. Então, para mim, perdeu totalmente o sentido isso. E se você pensa lá para trás, quantas pessoas que deixou de viver, deixou de estudar, que sofreu, que morreram, sabe, em vários países onde a obra lá não podia, lá os irmãos iam, sabe, eles ficavam presos. Por quê? Por uma mentira. Então, isso é algo assim que, sabe, que me fez eu
deu aquele... virou a chave, entendeu? Eu falo, bom, aqui não é, sabe, é errado, sabe? Eu fui condicionado eu a pensar lá de uma maneira errada há mais de 30 anos. E a passar isso lá para as outras pessoas. Então, isso foi o ponto-chave ali para mim, sabe? Que nós não... Que ali não é a religião verdadeira. Nós mentimos. Legal. Ô Nelson, o Michael ele faz aqui a seguinte pergunta. Você pensa em fazer um livro contando sua história e refutando os ensinos da torre? Aliás, eu vou aproveitar aqui o palpite do Michael, vou sugerir a você, que você é um cara que tem bastante conhecimento, que realmente vale a pena, viu, Nelson? Se você não tinha essa ideia, tá aqui a sugestão e eu te apoio nesse aspecto aí, inclusive para a impressão disso aí, tá bom? Fica à vontade, fala aí para ele. Então, sabe, na verdade, eu nunca pensei nisso. Por quê? Porque só hoje, sabe? Só agora, só que eu tô me expressando lá dessa maneira aqui. Então, pode ser algo, sabe, que eu possa pensar, mas essa é a primeira live aqui que eu estou dando, sabe? Eu, há cerca de um mês atrás, só eu dei um depoimento via WhatsApp aqui para uma irmã lá também, mas essa é a segunda vez aqui que eu estou deixando público, e é a primeira vez que eu estou ao vivo aqui para as pessoas me conhecer. Então, pode ser, sabe, que um dia eu penso em divulgar que essa minha história, mas o meu objetivo aqui é que as pessoas saibam a verdade lá, sabe, lá do que realmente ocorre ali dentro, sabe? É tudo mentira. E ali destrói família, você destrói pessoa, e isso sabe, isso é uma coisa lamentável, que é totalmente ali o oposto lá do que Jesus ele fez aqui na Terra. Muito bem, vamos lá, nós temos perguntas ainda. A Leila diz, Nelson, você tem conhecimento sobre estúdio cinematográfico da Torre? Você conhece pessoalmente? Não. Ele já respondeu que não conhece, que ele não esteve lá em Ramapo ainda. Vamos à outra. O Carlos Souza diz, você já foi confrontado no campo alguma vez por algum morador, de forma que chegou a ficar com dúvidas sobre a seita? E aí, Nelson? Sim. Então, isso é uma coisa muito interessante, irmão, porque aqui no Brasil, eu fui embora com 19 anos, sabe? Fui sem nada, sabe? Fui sem falar inglês, sem dinheiro, nada, fui embora. Só que quando eu morava aqui, era um bairro muito simples, e assim, nós estudamos um pouco a Bíblia. Então, quando você vai ali no bairro simples, é fácil lá da pessoa sempre concordar com você, em vez dela discordar ali de você. Só que quando eu fui lá para Londres, eu comecei a acompanhar os irmãos lá na pregação, é diferente porque aí eu comecei a ter contato com as pessoas mais instruídas. E várias vezes, sabe, acontecia lá de fazer umas perguntas assim, ali que eu sabia claramente ali que eu não sabia a resposta. E nem o irmão, que era mais inteligente que eu, sabe, que tinha mais conhecimento que eu, sabia lá da resposta lá também. Mas aí a gente dava aquela resposta clássica, não, sabe? Ele tá ali querendo pôr dúvida ali na nossa cabeça e pronto, entendeu? A gente nunca reconhece assim que o morador, ele tá sendo lógico. A gente sempre acha que ele tá errado, entendeu? Por quê? Porque nós somos condicionados a gente pensar sempre, achar que nós estamos certos, que nós temos o conhecimento e ele não tem o conhecimento. Então é isso. Mas várias vezes, sabe? Eu vi assim que o morador que era um pouco mais culto, assim, que tinha um certo conhecimento, fazia algumas perguntas ali que eu não sabia, e eu sabia que tinha alguma lógica ali por trás disso, e que o irmão, sabe, que tinha mais conhecimento que eu, também não conseguia responder. Isso aconteceu várias vezes. Mas a gente sempre lá no nosso consciência fala, puxa, a gente ainda está certo e ainda está errado. Aí que começa a dar aquele conflito. Muito bem.
Olha, pessoal, nós estamos aqui entrevistando nosso irmão Nelson, 40 anos de torre de vigia, uma grande experiência, e hoje ele está fora da organização porque ele descobriu a verdade sobre a verdade, né? Que bom que é quando nós encontramos pessoas com essa visão. Irmão Nelson, que tem aí uma visão bastante interessante de mundo, até por ter viajado bastante, e está falando para a gente um pouquinho aqui sobre a organização Torre de Vigia. Se você está gostando desse material, aproveita, deixa o seu like aí. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, não é? Que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito você. Nelson, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você conheceu o nosso canal, meu irmão? Justamente ali por estar pesquisando sobre a organização. Aí você digita ali, sabe? Eu tenho costume até de pôr lá Jehovah's Witness em outros países, daí aqui também, mas foi por acaso. Aí que eu comecei a assistir, acompanhar algumas lives, tudo, e estou aqui hoje. Muito bem. Ô, irmão Nelson, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que muito se fala, né? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Esse irmão era do Salão do Rei dos Estados Unidos, ele foi ancião? Não, ele não foi ancião, ele não era do Salão do Rei dos Estados Unidos, ele é brasileiro e ele tem uma condição que ele conseguiu viajar em alguns países e visitou algumas filiais e fez alguns comparativos, o que fez ele acordar na fé. Sim, sim. Aparecida Gaspareto, que é pioneira regular, pergunta. Não sei se ela ainda continua como pioneira. Beijo, Aparecida. O irmão Rubens, ele diz assim, irmão Nelson, irmão, soube que agora na seita, eles agora estão colocando jovens para a seleção com menos de 25 anos de idade. Eu não sei se o irmão viu esse vídeo que eu fiz. Eu soube algo assim. Eu soube Viu? algo assim. Eu tenho o cunhado que é ancião, sabe? Eu tenho tio, primo, então, sabe? Às vezes ainda houve algumas coisinhas assim. Nelson, nós já estamos indo para mais ou menos 1h06 de live, uma live muito agradável, muito boa. Eu quero aproveitar e convidar você para voltar novamente no nosso canal, que eu acho que 40 anos não se fala em 1 hora, né? E você tem muito carisma, é muito simpático, é muito verdadeiro naquilo que você fala. Eu gostaria muito que você voltasse em uma outra ocasião. E, ao mesmo tempo, né, aproveitando aí da sua habilidade com a língua inglesa, que também se juntasse a nós em momentos necessários para trazermos traduções em primeira mão para o Brasil, como tenho feito com alguns outros irmãos. Quero fazer esse convite a você. O convite já está aceito, já sabe que eu puder ser útil ali para o canal em questão assim de informação, isso eu estou à sua disposição aqui. Pode ficar à vontade, sim. E muito obrigado pela chance assim de eu estar compartilhando um pouco aqui sobre a respeito aqui da minha história. Espero assim que as pessoas assim que assistiram a live ou que vejam ela depois, assim, se tem alguma intenção ali de ser testemunho de Jeová, que estude, sabe, que estude a fundo, não se baseie, sabe, pela minha experiência, mas que estude. Aí você vai tirar as suas próprias conclusões ali. Tenha, sabe, a mente aberta ali para estudar. Pesquisar a fundo, sabe, que realmente o que é você ser uma testemunha de Jeová. E, detalhe, o que é você ser uma ex-testemunha de Jeová ali também. Ótimo, muito obrigado. O Maicon, vamos ver aqui, tem uma pergunta. O ancião Edson é um Paulo que o Senhor Jesus levantou no século XXI para ganhar muitas almas. Obrigado, Maicon. Deus abençoe você, meu irmão. Estamos juntos aí, a Deus toda a glória, fazendo o que a gente pode fazer. Não é fácil. Fácil não é não, meu irmão, porque a coisa é difícil. Por que você se diz ancião se você não é TJ? Eu acho engraçado, rapaz, mas como... quem é que faz a pergunta aqui? Cadê? Alejandra Jorqueira Novarrete. Ô, Alejandra, fico muito feliz que você esteja no nosso canal e gostaria, querida,
É, eu não sei nem como é que eu falo isso. Porque, assim, um grande problema de todas as seitas é se apropriarem de termos que o mundo usa. Alejandra, eu tenho barba branca, eu sou um ancião, eu sou uma pessoa que aconselho pessoas o tempo inteiro, eu sou um ancião, eu tenho cabelo branco, eu sou um ancião. Satisfaz você a minha resposta? Ou eu preciso ir lá no Salão do Reino para pegar um título de ancião? O irmão Nelson é um ancião. Nós estamos aqui conduzindo muitos à justiça, querida. Então, o termo ancião não é próprio da sua seita, tá bom, meu amor? O termo ancião é qualquer pessoa mais madura, qualquer pessoa que possa colaborar com o bem-estar espiritual, físico, emocional de outros, que é o que a gente tem feito, tá bom, meu anjo? A Leila disse que o som está muito bom, tal, vamos ter mais perguntas aqui. Alejandra, só se você for velho, no caso dele, porque já não é TJ. Eles entendem que ter ancião é um título da seita, né? Eles não entendem isso. O irmão diz aqui, o irmão tricolor, ele fala assim, irmão Nelson, por que na Inglaterra não se chama Salão do Reino? Bom, eu não sei qual é a informação que o tricolor traz, eu conheço como King do Hall, mas, sei lá, vamos ver o que o Nelson fala. Tem alguma mudança recente nisso aí, Nelson? Deixa eu só te colocar som. Não, sabe, a tradução literal mesmo isso, Kingdom Hall, o Salão do Reino. Kingdom, que é reino, né? E Hall, que pode ser salão. Então é a mesma coisa. Vamos lá, então, eu não sei, Tricolor, eu não sei se teve alguma mudança recente, mas até onde eu conheço também, isso é Kingdom Hall. O Edson Luiz Tabor, Nelson, quem são os donos da Torre de Vigia? E aí, Nelson, quem são os donos da Torre de Vigia? São o corpo governante lá que fica tomando a decisão lá para todo mundo seguir sem questionar, né? E ainda eles se acham que estão tudo são a única fonte assim de ligação entre Jeová aqui com os humanos aqui, né? Que é um absurdo. O que eu acho engraçado, rapaz, é a arrogância daqueles caras. Os caras são. Você sabe que o bebedor de uísque, ele tem um filho que é piloto de avião. Não sei se você sabe dessa história. O bebedor de uísque tem um filho que é piloto de avião. E ele não é mais TJ, o filho dele. O bebedor de uísque tem um filho que não é mais TJ. Saiu porque tropeçou nas obras do pai. Porque, segundo ele, aquilo lá é uma empresa apenas. Não tem nada a ver com Jeová, não tem nada a ver com Jesus. O filho do membro do corpo governante, segundo informações que eu tenho, do bebedor de uísque, o filho do bebedor de uísque, diz que eles fumam charutos cubanos em uma determinada sala, isolados, que eles tratam como verdadeiros empresários do mundo de Satanás. Essa é a história que eu tenho aqui. E aí, Nelson, sabe alguma coisa disso? Não. Então, até sobre bebedor de uísque, eu acho que foi esse mesmo irmão assim que participou lá do julgamento lá da corte australiana, que é um gordinho, um pouco lemonzinho, né? Eu acho que eu sei de quem que é isso daí. Não, o bebedor de uísque é aquele que acende um palito e quer apagar todo mundo. Ele faz. Olha que. É o Porres. Olha que interessante, né? Que ele. Na verdade, todas aquelas bebidas ali que eu vi, que esse vídeo lá também, são tudo bebida cara, são compradas com quem? São compradas com o dinheiro das donações, das doação voluntária ali que os irmãos dão. Então, sabe, é uma coisa assim que não dá nem para ter argumento, sabe? O que eles fazem ali dentro ali, né? Mas realmente, sabe, ali eles tratam como uma empresa, sabe? Que Betel tá ruim, eles vão mandar você embora, sabe? Não tá nem aí se você tem uma casa, alguma coisa ou não. Vai embora que Jeová ele vai te ajudar.
Então é isso. Só que eu vi vários irmãos assim, que foram embora, que Jeová não ajudou, o irmão ele fica revoltado depois contra a organização, pelo fato dele se dedicou vários anos ali em Betel, teve um corte, você é só número, você é mandado embora. Aí você perde a ajuda de custo, você perde tudo, você fica na mão. Exatamente. Uma empresa, nada mais isso. Vamos ver aqui o Alan Christian Santos, @gmail.com. Christian dos Santos, ele diz: Irmão Nelson, na sua opinião, por que em 2022 ainda tem pessoas se sujeitando à escravidão da torre, sendo que é tão fácil nos dias de hoje descobrir a verdade? E aí, Nelson, por que tem tanta gente escrava aí, né, Nelson? Fala pra gente. Porque as pessoas. Eu, não, eu não sei se elas têm medo assim de descobrir a verdade, que elas não vão atrás de informação. Entendeu? Só que uma coisa assim que eu noto, que tem muito menos jovem no Salão do Reino do que antes. Pô, na minha época, a maioria era jovens. Hoje é só os idosos ali que estão ficando. Jovens não tá mais indo ali dentro. Por quê? Porque as pessoas têm conhecimento. Só que os mais idosos ainda, não sei se tem uma mentalidade um pouco mais reservada, assim, sabe? Que eles não procuram. A minha mãe, sabe, ela é um exemplo. Eu falo, mãe, vamos sentar aqui, sabe? Eu quero assim te mostrar, tintim. Mas ela não, sabe? Não tem argumento. E olha, sabe, que eu acho que a minha mãe, ela é uma pessoa bem inteligente, mas mesmo assim, sabe, tá condicionado àquilo que ninguém tira da cabeça dela. Você pode mostrar que branco é branco, mas para ela não vai ver branco. É igual minha mãe. Minha mãe é a mesma coisa, super inteligente, mas não consegue enxergar a verdade acerca da verdade de jeito nenhum. Vamos torcer por eles e orar para que no final da vida, pelo menos, eles consigam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, né? É bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente está chegando ao final aqui. Eu vou passar o irmão Nelson aí pelo menos uns 5 minutos finais para que ele possa se despedir de vocês e, ao mesmo tempo, aconselhar as testemunhas de Jeová, né, que ainda estão nessa ilusão. O irmão fica à vontade. Obrigado, Edson. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelos ouvintes aí também, pelas perguntas. Espero ter sido claro lá nas respostas aí para vocês. E aqueles assim que têm interesse em ser testemunho de Jeová, aquilo que eu disse, não se prive ali de conhecimento, porque a Bíblia ela é bem clara e nós pregamos isso lá para as pessoas. Nós somos feitos à imagem e semelhança lá de Jeová. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança lá de Jeová, nós temos que usar a nossa capacidade assim de raciocínio. Sim, não podemos ficar limitados só no livro, só no grupo, só de pessoas. Então, estude sobre a história lá da organização, estude sobre... saia um pouco fora lá da caixinha, né? Conhecimento é algo assim que liberta a gente, ok? Aí aqueles que acham que ainda vale a pena estar nessa organização, que se é feliz ali dentro, que seja feliz, mas eu creio que a grande maioria ali dentro não é feliz. Estão condicionados e muitos têm medo de sair, de ver ali a realidade, porque tem medo lá das consequências. Não é fácil você ficar sem a sua família, sem seu ciclo de amizade, sem a sua história de vida. É como se eu tivesse, sabe, jogado mais de 30 anos fora, entendeu? Então eu sei que não é fácil, mas hoje eu me sinto feliz porque eu já não me sinto mais que eu estou vivendo numa mentira, ok? Então é isso aí que eu tenho para falar ali para vocês. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar colocando a minha história aqui.
Não sei se o irmão Edson continua me ouvindo ali, mas acho que essa foi a... Eu que não tinha voltado. Obrigado. Então, pessoal, quero agradecer a cada um dos administradores. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe. Eu quero lembrar que nós estamos aí sempre trazendo para vocês o melhor da informação. Eu vou trazer agora uma sequência de vídeos que esses vídeos, mais ou menos uns 20, 30 vídeos. Vai rodar a noite inteira para quem está sem sono, quer assistir, não viu. Vídeos super interessantes de pelo menos uns 20 dias atrás, que são tantos vídeos aqui produzidos no canal. Então tem muitos vídeos aí muito legais, tá? Daqui a pouquinho, dentro de uns 10 minutos, estará rodando o nosso canal como teste de TV. Você que quer colaborar com a gente, com a nossa TV, ajude a gente, você pode colaborar, você pode fazer a propaganda da sua empresa, você pode doar financeiramente para que nós possamos manter, nós vamos ter que manter uma pessoa no canal, nós vamos ter que fazer edições de vídeos, são quase 3.000 vídeos que terão que ser reeditados. Gente, tem um trabalho hercúleo. Então, se você deseja ajudar a gente a manter a TV no ar, colabora com a gente, tanto aqui o canal JWR, quanto ao canal Pela Bíblia. Assim, eu tenho aqui um mercadinho aqui na Vila Nhocuné. Eu quero divulgar o meu canal. Eu tenho certeza que tem alguém que ouve. E você não vai pagar muito, não. Você vai pagar uma mixaria para ajudar a gente, tá? Coisa muito pequena para ajudar a manter o canal no ar e ajudar a pagar o funcionário, tá bom? Então eu conto com todos vocês. Muito obrigado. Fiquem atentos. Daqui mais ou menos uns 10, 15 minutos eu vou trazer para vocês aí no ar uns 30 vídeos que vai rodar a noite inteira, vai até amanhã de manhã. Então, se você não viu, você poderá ver, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus.